Fala galera, sejam bem-vindos a mais um conteúdo aqui no canal do Gigante Alvinegro. Eu sou o Leozão e trago notícias do Alvinegro de Porangabuçu aqui todos os dias no nosso Bom Dia Vozão. E vamos falar que tem muita coisa pra gente comentar, tá? Público, já saiu a primeira parcial, atleta comprado pelo Vozão, as meninas do Vozão se classificaram, e vamos trazer alguns trechos da entrevista do Lucas Drubsky lá no Charla Podcast. Então, você vai acompanhar tudo que eu vou trazer após a nossa vinheta. Bora lá. Sejam bem-vindos demais, papocam o dedo no like, se inscrevam no canal se ainda não forem inscritos. Esse aqui é o seu Gigante Alvinegro, o canal de notícias do Vozão, para vocês. Tem live, tem vlog, tem tudo aqui no canal do Gigante, então se inscrevam e ajudem o canal do Gigante a crescer cada vez mais aqui no YouTube, tá? E eu vou trazer pra gente aqui, vamos começar falando um pouquinho das meninas do Vozão, que se classificaram e estão nas quartas de final da Série A3. As meninas do Vozão que tiveram uma grande queda, né, após a queda do Ceará. Estávamos indo para a Série A do Campeonato Brasileiro Feminino, mas com o descenso do Ceará naquele ano, o Ceará acabou retirando o investimento do futebol feminino, mas estamos retornando. Os meninos já estão nas quartas da Série A3 do Campeonato Brasileiro. Bacana demais, cara, bacana demais. Espero que o projeto retorne com força e que o Ceará não retire o investimento das meninas, né, galera? Vamos trazer mais uma noticiazinha aqui, ó. 20 mil confirmados já para a partida contra o Atlético Mineiro. Os ingressos estão à venda, os check-ins também já estão abertos há um bom tempo. Então, aproveitem, compre seu ingresso, se inscreva se inscreva. E bora pro jogo, galera. Bora pro jogo, bora entupir a Arena Castelão, porque dever de Alvinegro é esse. E lembrando, tá? É o último jogo do Ceará antes da pausa. Depois, só vai ter jogo aqui na metade de julho. É um mês e meio sem jogo. Então, meu povo, bora pra Arena, tá? Lugar de Alvinegro é na Arena Castelão no dia 1º de junho. É aniversário do clube também. Então vai ter feirão, dia 27, começa o feirão. Então garanta seu sócio e bora pro jogo, meu povo. Não tem desculpa não, é o último jogo, bora pro jogo. Simbora. Mais uma noticiazinha, antes da gente colocar na entrevista do Drubsky. O Guilherme foi comprado, o Ceará exerceu a opção de compra prevista em contrato e adquiriu 50% dos direitos econômicos do atacante Guilherme, por 400 mil. Barato demais, barato demais. O atleta de 20 anos tem vínculo agora com o Alvinegro até o final de 2028. Eu espero com um contrato bem amarradinho, com uma multa bem alta, viu, Ceará? Pelo amor de Deus. Mas coisa boa. O Leandro Caran aqui, o futuro 9 do Vozão. E não sou eu que tô dizendo não. É o Google. É massa demais. Não sei se vocês acompanham ele no Instagram, mas é massa demais o Leandro Caran, cara. Vou colocar aqui, né, a imagem do feirão também. Save the date, dia 27, vai ter o feirão. Então, galera, aproveite, tá? Aproveite o feirão. Última chance de você fazer o seu sócio com um preço bem bacana antes do final da temporada, né? Porque geralmente no final da temporada o Ceará também faz. Então aproveite e faça o seu sócio, porque vale a pena demais, tá, galera? Vale muito a pena mesmo. Se você tá aqui no canal Gigante Alvinegro e puder nos ajudar com o Pix, esse aqui, Pix que tá rolando no bannerzinho embaixo, gigantealvinegro1914, @gmail.com, é o Pix do canal. Colabore com qualquer valor que ele será muito bem utilizado para o crescimento do canal, tá bom? Vamos colocar aqui agora a nossa parceira, a Nation. Ela, que nós temos o cupom GIGANTE10, é só você ir aqui no QR Code e lá no site usenation.com.br, usar o cupom GIGANTE10, você terá 10% de desconto nas suas compras lá no site. Lembrando que a Nation é uma camisa licenciada do Alvinegro, que utiliza as marcas do Ceará. Então o Ceará ganha os royalties pela marca. Então ela é de torcedor para torcedor, ela é feita por torcedores, vendida para torcedores. Então aproveite, porque a Nation, ela é o estilo de camisa mais casual, para você sair, ir no shopping, passear com a mulher. Então aproveite, vá lá no site da Nation, use o cupom GIGANTE10 e compre lá para você. Beleza? Vamos continuar aqui os nossos assuntos. Vou trazer aqui
os trechos da entrevista do Lucas Drubsky. Ele que falou um pouco sobre a gestão, como é a forma de contratação, bem bacana. Quem quiser conferir completa, tá lá no Charla, mas eu vou trazer alguns trechos aqui pra gente comentar. Que a gente chegou, eu tô contextualizando isso porque desde que a gente chegou, a gente tem vivido um momento, nós para com nós mesmos, ali no Ceará, de cumprimento de metas, cumprimento de objetivo. E a torcida tem entendido isso. Então, entenda, não é demagogia, não. Eu não consegui ainda ver essa, e eu sei que existe isso, mas a gente não conseguiu, eu como profissional de fora, eu não consegui ver essa necessidade de equiparação com o rival o tempo inteiro, porque, de novo, nós com nós mesmos, nós estamos batendo as metas que a gente estabelece. A gente tem conseguido, graças a Deus, resultados esportivos muito satisfatórios. E isso que ele tá falando realmente é muito importante, porque geralmente a galera que, o rival tá aí não sei o quê, o rival não sei o quê, meu amigo. Não tem que olhar a grama do vizinho não, cara. A nossa grama tá bem verdinha. Nós temos que olhar pra gente, fazer o nosso. É isso que importa. Então, assim, a gente não tá olhando muito pro lado. Tipo assim, vamos ver o que tá tendo do outro lado do muro. Não, o lado de cá do muro é muito mais interessante e realmente é o que a gente tem que focar. Né? Pelo menos nós ali, profissionais, a gente sabe que contexto de torcida, tem essa rivalidade, é saudável, é bacana, mas nós profissionais ali, nós temos que fazer o nosso bem feito e eu acho que isso é uma das primeiros tijolinhos para construir isso aí da pergunta de mudar de patamar como? Esquece os outros, vamos olhar para nós aqui dentro. Vamos fazer uma gestão de que maneira? Maneira que nós temos feito as decisões profissionais, sem cunho político, sem interferência política. Hoje o departamento de futebol do Ceará ele é 100% gerido por decisões técnicas. Isso é importante demais. Me desculpa o frame, Drubsky, mas, cara, isso é importante demais, uma fala dessa. Cara, isso pra mim é mudança de patamar. É o clube não estar centrado em uma só pessoa e um grupo muito qualificado tomar as decisões do clube. Isso pra mim é o principal, cara. É o principal. Isso pra mim é mudança de patamar. Isso pra mim é mudança de cabeça, mudança de gestão, mudança organizacional. Então, os frutos que nós estamos colhendo aqui no Ceará, com o bicampeonato do Campeonato Cearense, com essa boa campanha no Campeonato Brasileiro até aqui, com essa mudança de postura na Série B do ano passado, tudo isso não é nada, é gestão. Entendeu? É simplesmente gestão. Um clube bem gerido, ele funciona. Ou vocês acham que o Flamengo atual é algo diferente de gestão? O Palmeiras atual é algo diferente de gestão? Não, pô, é gestão. São clubes bem geridos. Porque se vocês forem ver os rivais desses times, São Paulo tá fudido, Corinthians nem se fala, o Santos também, lá no Rio de Janeiro, o Vasco, todo mundo sabe como tá a situação, o Botafogo não quebrou porque foi comprado, o Fluminense também vive de altos e baixos, sobrevive porque vende muito bem jogadores para a Europa. Então, assim, o segredo do futebol são clubes bem geridos. E o Ceará está mostrando como fazer. E eu acho muito bom. Isso está sendo feito dentro do meu clube. Não tem jabá, não tem favor, não tem nada disso. Tem profissionais muito capacitados ali nos locais específicos para estar tomando decisões que precisam ser tomadas. Então esse é mais um tijolinho que eu acho que, seguindo esse modelo, e óbvio que o futebol, a gente precisa de resultado, a bolinha tem que entrar na rede a nosso favor para a gente ter longevidade, a gente sabe disso. Mas eu acho que com esses dois tijolinhos começa a pavimentar uma rodovia muito, muito segura para a gente colocar o carro do Ceará para voos não, né? Mas velocidades maiores. É bacana demais. Cara, assim, outro trecho. Quem é do futebol, isso que eu falei, pode parecer corriqueiro, mas é muito importante. O futebol ele ser gerido por profissionais e as decisões serem técnicas, isso tranquiliza todo mundo, não só os jogadores, mas o staff, os profissionais, porque a gente sabe que, por mais que tenha todo esse fator de emoção, essa coisa do imponderável que acaba deixando a cabeça quente, muitas vezes tomar uma decisão, isso é normal até para nós profissionais, porque a gente está envolvido, apesar de ser profissional, nós somos envolvidos 100% naquilo ali. Aquilo ali para nós é a nossa vida. Mas a tendência é que as decisões elas sejam muito mais sóbrias e muito mais coerentes. Então só isso já dá uma tranquilidade, vamos falar para o jogador aí, né? Ele sabe que o que acontecer ali vai ser
de uma maneira mais correta para se acontecer, né, em termos de condução do departamento do ano competitivo. Então, isso é o primeiro ponto. Segundo ponto, é um time que hoje, né, pegar o recorte atual, é o 5º colocado do Campeonato Brasileiro. Então isso por si só já é um holofote, chamariz. O cara, putz, eu quero ir para um time que tá brigando. Esse trecho dele, ele tá falando um pouco sobre a questão de contratação de jogadores, tá? Tá falando um pouquinho o que pode atrair jogadores para virem para o Ceará. Em cima, vamos brigar lá em cima, a gente não sabe o que vai acontecer na competição, nós estamos preocupados em fazer os nossos objetivos, e o primeiro a gente não esconde ninguém, é a permanência, fazer os 45 pontos. Conseguimos isso aí faltando 8 rodadas, opa, então agora a gente começa a pensar em outra coisa. Não conseguimos? Tá ótimo, tá batido. Então assim, a gente não vai deslumbrar, a gente não vai dar um passo maior que a perna, sempre passo a passo. Então assim, mas óbvio que hoje, se olhar para o recorte, às vésperas de uma abertura de janela, o cara vai olhar, de uma maneira clara, e vai querer estar mais em cima do que embaixo. Claro. Né? Claro. Então isso aí já é um outro fator. Outro fator, salários em dia, óbvio. Né? Isso aí é muito fácil do cara tirar a temperatura. Hoje todo mundo se conhece, o cara já jogou com 1 ou 2 pessoas daquele elenco. O cara ali, como é que tá o salário, como é que tá? Isso aí também é fundamental. A gente tem uma estrutura hoje de centro de treinamento que é fantástica. A parte do departamento médico, a parte do setor de inteligência. É um CT enxuto, mas ele é extremamente funcional. Né? Então a gente tem condições de trabalho excelentes. É um time de massa, é um time... Eu usei muito, principalmente nessa virada de ano, conversando com alguns jogadores, eu mandava alguns vídeos de bastidor nosso, especificamente 2. Um do título do Cearense de 2024 e o nosso jogo contra o América, 1-0, que foi o último jogo, ano passado, dentro de casa, em que nós batemos o recorde de pessoas no Castelão. E depois o maior público da história do Castelão. Foi absurdo. Você pega, se você colocar na internet eu vi, você vê bastidor, você vê o que a torcida fez. Então assim, o cara vê isso aí, inclusive um dos jogadores que a gente trouxe, não vou falar o nome, vou preservar, eu mandei pra ele, e aí passou, sei lá, 2 horas, desliguei o telefone e tal, passou 2 horas, ele me manda aquelas mensagens de visualização única, né, de foto. Olha aqui meu programa de, não sei se terça, não sei que à noite. Ele vê na televisão de casa, assistindo os bastidores lá, e tipo assim, você vê, isso encanta pro cara. Claro. O jogador, se pra nós, que nós não jogamos, mas participamos do espetáculo de certa forma, é fantástico a gente trabalhar numa atmosfera dessa, com uma torcida do jeito que pro jogador então que tá ali dentro, que são os principais atores do espetáculo, é fenomenal. Então assim, claro que o cara quer. Então o cara vê um vídeo daquele ali, o cara vai, caramba, eu quero estar lá. E, óbvio, a cidade que a gente tá lá é espetacular. Né? A capital é uma coisa de louco. Minha mulher fala, pô, eu não quero sair daqui nunca mais. Você se vira aí se vira pra ganhar, vai ganhando o campeonato, vai tendo conquista aí pra ficar muito mais tempo, porque é uma cidade que é maravilhosa. A gente mora em um lugar onde as pessoas vão passar férias. Exato. Então, assim, esses são alguns dos fatores. É óbvio que aí, especificamente de cada jogador, a gente passa o aspecto, todo esse, que é o básico, junto ao projeto esportivo específico para aquele cara. Pô, você vai vir para ser o cara, você vem, eu preciso de você aqui por causa disso, a maneira que a gente joga é assim. Então, assim, você vem, não é para fazer um papel, por exemplo, né? Um papel de coadjuvante, você vem para ser um cara de destaque. Então, assim, às vezes o jogador, o que ele tá precisando ali é minutos, e ele vê a possibilidade de conseguir esses minutos num lugar fantástico que é o Ceará, ele não pensa 2 vezes e vem com a gente. Então, né? Tem uma boa pergunta aqui do João Vitor. Bacana demais o trecho, né? Vou colocar outro trecho aqui agora que o Lucas Durbitz falou também, muito importante também lá na entrevista dele. A gente vai continuar fazendo do jeito que a gente acha que é o jeito certo, que até aqui tem dado certo. Jogador de mais qualidade. Cara, eu acho... Isso aqui é sobre o método de contratação do Ceará, né? Como é que o Ceará vai continuar contratando, qual o método que será usado agora nessa janela do meio do ano, né? Vamos ver o que o Lucas falou. Eu acho um absurdo você falar que o jogador veio de Série B. O pessoal quer muitas vezes a grife. Falar que o cara veio de um clube gigante ou que teve uma compra com valores exorbitantes. A gente tá vendo aí de uma maneira muito explícita
o tanto que isso não faz diferença em muitas das vezes. Principalmente pro nosso tamanho, para nossa competição, contra quem a gente tem que disputar o nosso campeonato. Vocês sabem disso, não é hipocrisia falar isso, não é demagogia. O Campeonato Brasileiro é um campeonato de vários campeonatos ali dentro. Tem vários microcampeonatos acontecendo ali dentro, com os objetivos muito claros. Então, assim, pro nosso, né, a gente tem tido um grau de assertividade muito grande pensando dessa maneira. E aí eu falei, eu acho um absurdo falar que um jogador como um Dieguinho da vida, para ficar, e um William Machado, só para 2, que vieram na Série B, e estão assim, jogando um absurdo. Jogando um absurdo, assim, o William Machado, para mim, hoje, é top 3, top 5 do Brasil. Né? Isso não é o Lucas, não assiste um jogo, pega aí jogos gravados do Ceará e assiste e vê o que ele tá jogando contra São Paulo, contra Grêmio, contra Vasco, enfim, Série A do Campeonato Brasileiro. Então, assim, um Dieguinho, e aí tem que fazer um disclaimer aqui pro o Dieguinho jogando por dentro, jogou como lateral direito as últimas 2 temporadas aí no Goiás. Eu jogava às vezes por dentro, mas mais como lateral direito, e ele como lateral direito, ele até começou o ano conosco como lateral direito, fazendo partidas ok ali, mas ele tem sido o que ele tem sido de diferente jogando por dentro. Isso aí foi uma coisa que do nosso coordenador técnico, João Paulo Sanches, que teve, eu falei isso com ele essa semana, eu falei, cara, isso aí tem que tirar o chapéu pra você, porque ele teve essa perspicácia desde na contratação do Dieguinho, que a gente, vamos trazer o Dieguinho como lateral, não, ele é por dentro. Não, mas tá de lateral. Não, mas ele diferente, ele é por dentro. Tanto que a gente traz o Fabiano, que é um outro lateral, a gente discute, poxa, mas a gente tem um Rafael Ramos que daqui a pouco tá voltando, já tem um Dieguinho que pelo sim, pelo não tá jogando bem, vamos trazer mais um. Ele, não, vamos trazer o Fabiano pra jogar o Dieguinho por dentro, nós temos que botar o Dieguinho por dentro. Olha, eu como maior defensor do Dieguinho desde o começo, isso aqui pra mim, cara, é brilhante, tá? Você ter um corpo dentro do clube que enxerga as valências do atleta e onde melhor o atleta pode ser utilizado, cara, isso é incrível. Você ter esse tipo de percepção, mais uma vez, desculpa o frame, tá, Lucas? Mas você ter esse tipo de percepção dentro do clube, isso é incrível, cara, isso é incrível. Porque você mostra que o trabalho vem sendo feito de forma muito séria. Isso aqui é muito bacana mesmo. E ele sempre foi um cara ferrenho nisso aí, e ele tem um olho fantástico, assim, para atletas, para ver o jogo. E ele teve essa, Dieguinho por dentro, e tá aí. Então, assim, o cara tava na Série um dia eu acho que tudo tem a ver com a maneira que nós estamos fazendo, né? Não é, pelo amor de Deus, não é de nós, não é por nós isso aqui, não é o que nós estamos fazendo, a maneira que está sendo feita, que é uma maneira que está se provando correta, né? A gente tem conseguido manter as finanças no verde, né? Mantendo o salário em dia, conseguindo honrar compromisso, com premiação com os atletas, sendo competitivo nesse aspecto, dentro do mercado de atletas. A gente tem conseguido trazer os atletas 90%, 85% que a gente queria trazer. Então, assim, a gente tem conseguido mostrar para o mercado que a gente é atrativo e estamos conseguindo ter resultado, né? Não estamos satisfeitos? Claro que não. Estão acomodados, não sei, de maneira nenhuma. Nós estamos mais uma coisa importantíssima, e mais uma vez, desculpa, frame, cara, mas assim, o fato dele falar que não estão acomodados, isso aqui já cai por terra, o que eu vejo muito torcedor falando, mas o Ceará não vai se preocupar em contratar. Vai se preocupar em contratar sim. Isso que o Lucas falou, cara, é importantíssimo. É o clube enxergar onde nós estamos e o que nós ainda deveremos fazer. Porque ele falou nessa entrevista várias vezes, eu acho que não saiu em nenhum trecho, mas que eles estão com o pé no chão, não estão iludidos de forma alguma com a campanha que o clube está fazendo. E é o certo, é o que tem que ser feito mesmo. Não tem que estar iludido com o que o clube fez até agora, não. O nosso campeonato é muito diferente do que a gente está fazendo até agora. Muito diferente mesmo. Então o que o Lucas está falando aqui, cara, é algo muito sóbrio. Muito bacana mesmo. Trabalhando demais, porque a gente sabe que o nosso primeiro objetivo é sim a permanência. Enquanto a gente não fizer o bendito dos 45 pontos, a gente não vai descansar. Agora, a maneira de se fazer
Vamos continuar. Poxa, um jogador de um time gigante do eixo aí, a gente entendeu que, pô, esse cara é o cara que tá com a gente aqui. Legal. Não, mas tem um cara na Série B ali que tá com o William Machado, como o Dieguinho, e que tá bem, nós vamos trazer. O Ceará tem um que tá se destacando na Série A no Bahia, mas que jogou a Série B pelo Ceará, o jogador de Série A, pô. Então, assim, e tá bem, e ele praticamente fez um ano de Ceará. Agora eles vão falar um trechinho, eles vão fazer um trechinho do Pulga e tal. Eu vou trazer mais um trecho da entrevista agora, que o Lucas fala um pouquinho do Vina, tá? E, galera, desiludam, tá? Vão se criando alguns mitos, algumas lendas aí, teoria da conspiração. Uma coisa importante ficar muito claro para a torcida do Ceará. Hoje o Ceará não tem decisões tomadas porque um quer ou um não quer, porque um empresário chegou no presidente e falou vai vir, porque o treinador trabalhou com aquele cara, não, esse é meu cara de confiança, ele vai vir. Não vai. Assim, não vai, assim, não existe esse tipo de tomada de decisão. A tomada de decisão, ela é colegiada. A tomada de decisão, ela é tomada por 5, 6 pessoas ali que fazem o futebol profissional. Ceará. Tem uma pessoa que não quer. Não. Se essa pessoa não quer e as outras quererem, vai acontecer. Né? É óbvio que não é atropelando ninguém. Quando a gente fecha a sala de reunião ali, a gente conversa. Tem opiniões divergentes. Um acha uma coisa, o outro acha outra. Mas aí, poxa, vamos convencer uma parte, vai convencer a outra, vamos tentar ver. E na pior das hipóteses, vai falar, poxa, eu sou voto vencido aqui, mas confio em você. O que vocês estão falando, eu vou tentar ver por essa ótica. Abriu a porta ali, a decisão é do Ceará. A decisão do Ceará, não é de A, de B, do presidente João Paulo, do Haroldo, do Lucas, do Santos, do Ricardinho, é do Ceará. Então, assim, isso é o primeiro ponto. Vina, cara, é um jogador que dispensa comentários, assim, né? É um cara que tem uma história fantástica no clube, né? Que fez muito pelo clube e tem um carinho muito grande pelo clube. Eu particularmente, eu conversei com ele uma vez só. Ele foi jogador do meu pai, inclusive, no Fluminense. É verdade. Fluminense 2015. Vinícius ainda, né? Vinícius, o meio campo era Edson, Vinícius e Gerson com 17 anos. Jogando pouca bola, com 17 anos. E tinha Wagner também, enfim, 2015. Mas eu conversei com ele uma vez logo quando eu cheguei, em 23, na virada de 23 para 24. Um tempão conversando com ele, falando do meu pai também. Ele gosta muito do meu pai. Falando sobre a questão da dívida dele. Né, que a gente precisava ajustar alguns pontos ali, e a gente conseguiu até fazer um acordo legal que nós temos honrado com ele, e ele foi muito, muito ponta firme com o clube. É legal ver assim, essas demonstrações de carinho assim, quando ninguém tá vendo. Agora tá vendo que eu tô falando e o presidente já falou, ele já foi falar disso algumas vezes, mas é legal porque assim, ninguém viu isso na hora que ele, lá em 23 ainda, que ele, não, vamos fazer, pode fazer assim, pode fazer desse jeito. O clube precisava ali, né, dar uma ajustada e tal. Então assim, foi muito legal, essa foi a única vez que eu conversei com ele. Então assim, ele pode voltar pro Ceará? Pode não voltar pro Ceará? Pode. Tem vários contextos, tem várias óticas para ser analisada isso. Né? Agora, é um assunto muito grande, é um assunto que a gente não pode chegar e falar, não, é assim, assado, porque por tudo isso que envolve, né? Um jogador com uma história no clube, um jogador que mexe assim com o anseio da torcida. Então, assim, a gente tem que pensar com muito carinho várias variáveis. É isso que eu estou te falando. Ele vem de uma situação de mercado um pouco diferente da nossa, né? Uma situação financeira um pouquinho diferente do que nós estamos praticando aqui. Então, assim, não é simples, não é um movimento muito assim, vem e acontece. Tá aí, ó, o que ele falou. O valor do Vina é acima do que o Ceará está praticando, galera. É acima, e não adianta, não tem como fazer loucura para um jogador que tem 34 anos, que você não sabe se vai ser titular. Cara, é muito difícil. Se faz. Então, assim, é mais complexo. Então,
A resposta é essa. Não tem. Mas conversa, você acha que dá pra iniciar uma conversa? Tá chegando em valores? Ele tem, é isso que eu falei, ele tem abertura muito grande, principalmente com o presidente que esteve aqui com ele na época, né? Quando ele estava aqui, o presidente hoje era até então diretor financeiro até 2023, ali, o João Paulo. Tem mais de 10 anos de Ceará, né? Ele como diretor financeiro e agora como presidente. Então, assim, eles têm a relação, né? Então, ele tem... É óbvio que tem canal de comunicação. Isso aí, claro, por questões óbvias. Mas hoje não há uma negociação com ele, assim, em curso? Não, hoje não tem. Tá. Não tem negociação e não se sabe se vem porque é muito caro. Eu, sinceramente, já diria pra vocês, desiludam. Não vem, é muito caro, não cabe no orçamento do clube. Chegou até aqui? Deixa o like, se inscreve no canal. É muito importante a sua visualização. Hoje o vídeo tá saindo um pouquinho mais tarde, às 9h30 da manhã. Mas tamo junto, viu, galera? Deixa o like antes de sair. Até a próxima. Valeu demais. Tamo junto.